Oi, turminha! Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Hoje é quarta-feira, tem duas aulas, né? Matemática e ciências. Vamos para ciências? Nessa apostila nova, já fizemos o módulo 11, então nós falamos um pouquinho sobre a vida no campo. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as plantas, como as plantas nascem. Página 154, ó. Encontrem aí, minha gente. É a mesma apostila que matemática, ó, é a verde. Enquanto vocês encontram a página, eu vou lendo para vocês, tá? Página 154. Na horta são cultivadas as plantas chamadas de hortaliças, como alface, batata, berinjela, brócolis, cenoura, couve, couve-flor, pepino, repolho, tomate e muitas outras. A terra é generosa, né? Dá muita coisa gostosa. Você já viu uma horta? O que estava sendo cultivado nela? Você já viu? À tarde você me fala, tá? Você conhece outros vegetais que, assim como a cenoura, ficam enterrados? Já viram isso? Como uma planta nasce? Lembre-se das situações em que você já viu um plantio e o que estudou no primeiro ano. No primeiro ano vocês plantaram alguma coisa? Tinha uma horta? Ou viram como semeia ou como planta uma mudinha? Me contem isso daí na aula da tarde? Aí as crianças estão conversando aqui com essa pessoa adulta, aqui com este adulto. Olha, a cenoura fica enterrada. Eu queria saber como as plantas nascem. Eu não sabia que o tomate crescia desse jeito. A alface precisa de água todos os dias. Eu também. Vamos descobrir e depois criar nossa horta, porque a menina disse, eu queria saber como as plantas nascem. Ele na hora falou, eu também, porque ela também falou que não sabia que o tomate crescia desse jeito. E ele falou, eu também. Eu também, vamos descobrir e depois criar nossa horta. Ele ficou todo animado, que é muito bonito ver o alimento cultivado na terra, né? É muito bonito. E é admirável o trabalho dos produtores, né? Página 155. As hortaliças são plantas com caule flexível, que quer dizer que é fácil de dobrar, cultivadas em hortas. Geralmente não é o vegetal todo que é consumido, ou seja, apenas uma ou mais partes são utilizadas como alimento. As hortaliças podem ser classificadas em verduras quando se consomem as folhas da planta. São chamadas de legumes quando as partes comestíveis são frutos e sementes. E são classificadas em raízes, tubérculos e rizomas quando são consumidas as partes subterrâneas das plantas. Subterrânea quer dizer que fica embaixo da terra. Exemplos de hortaliças. Quais dessas você consome? Olha na foto quanta comida gostosa. Cenoura, batata, tomate, pimentão, cebola, alface, brócolis ninja, pepino, tudo gostoso. E no desenho, a gente vê exemplos de hortaliças que têm suas partes subterrâneas consumidas pelos seres humanos. A gente come da beterraba, da cebola, da batata, da cenoura, do nabo, do rabanete e da mandioca, as partes subterrâneas, as partes que ficam enterradas na terra, que a gente não vê quando vê um pé desse alimento gostoso. Atividades. Observe as imagens de frutos e contorne as sementes utilizando cor vermelha. Lápis vermelho na mão. Vamos pegar o estojo aí, gente? Fazer junto comigo? Já peguei. Utilize a cor vermelha para fazer a marcação. Vamos contornar as sementes, ó. É fácil de localizar, ó. No caso do pimentão, a semente está aqui, ó, circulando. E no caso da abóbora, ó, tem semente aqui e tem semente aqui, ó. E o fruto, ó, protegendo a semente, ó. O fruto é a parte que protege a semente, olha aqui, ó. Aqui está explicando isso de novo, ó. Lembre-se que o fruto é a parte da planta que protege a semente. Fica ali, por isso que a sementinha está bem no miolinho. E em volta é o fruto, protegendo a semente, para que nada de ruim aconteça com ela. Porque essa semente pode voltar para a terra e dar origem a outra planta. Olha a natureza, demais, né? Na outra página, 156, nós vamos fazer essa atividade agora, ó. Observe as imagens de hortaliças. As 4 são hortaliças, as 4 nascem na horta. Em seguida, escreva qual parte da planta é consumida pelos seres humanos. A
folha, o fruto, a semente ou a parte subterrânea? Depende do que nós estamos falando, depende da hortaliça, né? No caso da couve, é lógico que a gente come as folhas. No caso do milho, as sementes. Então, vamos escrever, ó. No caso da couve, nós comemos as folhas. Tá todo mundo escrevendo? Lápis na mão? Folhas. E no caso do milho, nós comemos as sementes. Não comemos o sabugo, não comemos a palha, comemos só os grãozinhos. Os grãozinhos são as sementes. No caso da mandioca, nós comemos a parte subterrânea. Olha como escreve subterrânea, gente. Com B mudo, ó, sem vogal nenhuma, ó. Sub, que quer dizer embaixo, terrânea quer dizer da terra. Subterrânea, embaixo da terra. Então, nós vamos escrever parte subterrânea. E no caso do pepino, nós comemos o fruto. Tudo isso que protege as sementes, ó. Essa parte chama fruto. Folhas, sementes, parte subterrânea, fruto. Agora eu vou ler essa parte aqui, tá? Você já estudou, as plantas se reproduzem. Elas nascem, crescem, se desenvolvem, podem se reproduzir e um dia morrem. Quando se diz que elas podem se reproduzir, isso significa que elas podem dar origem a outras plantas. A maioria das plantas nasce por meio de sementes. Nasce, cresce, se desenvolve, pode se reproduzir e um dia morre, também é a definição de ser vivo. Todos os seres vivos nascem, crescem, se desenvolvem, podem se reproduzir e um dia morrem. Na outra parte, ó, tem dois desenhos, ó. Antigamente e atualmente. Muitos anos atrás e hoje. Tem diferença? Aqui, ó, o homem da pré-história caçava. O que ele fazia? Pescava, tirava o alimento da natureza e quando acabava, ele tinha que mudar de lugar. E agora? Agora ele aprendeu a ficar parado num lugar e cultivar a terra e cuidar dos animais. Vou ler para vocês. Muito antigamente, no período mais antigo da pré-história do ser humano, as pessoas geralmente não tinham moradia fixa. Elas andavam pelos campos, retiravam da natureza o que necessitavam para sobreviver. No decorrer de várias gerações, as pessoas passaram a se fixar em um só local. Foi então que começaram a cultivar os vegetais e foi criada a agricultura, criar animais, esse cuidado chama pecuária, e ter animais de estimação, ter cachorro em casa, gatinho, isso é uma coisa mais atual. Antigamente não tinha isso não. Eles não conseguiam cuidar dos animais, criar galinha, tirar leite de vaca, e nem plantar fruta, plantar legumes, não tinham nem horta nem pomar. Então eles tiravam tudo da natureza, a hora que acabava ia para outro lugar. Uma vida difícil, né? Ficar toda hora mudando de lugar, mas para sobreviver, para não ficar sem alimento, eles tinham que fazer isso. Depois, ó, começaram a cuidar da terra, cuidar dos animais, e aí a coisa melhorou muito. Virando a página, nós vamos falar um pouquinho de sementes. Existem vários tipos de sementes de tamanhos, formas e cores diferentes. Nossa, como a semente do agrião é pequena! A da alface e da cenoura também. Perto delas, a semente da laranja, da soja e do feijão são bem grandes, ó. Aqui tem exemplo de 6 sementes. As pequenininhas, ó, agrião, alface, cenoura, e as maiores que nós conhecemos bem, ó, de laranja, de soja e de feijão. Essas daqui a gente nem vê, né? Quando você está comendo cenoura ou uma salada de agrião, de alface, você não vê semente nenhuma, mas elas existem. E essas daqui a gente conhece bem. Quando a gente chupa laranja, a gente tira fora a semente. Quando a gente come feijão, a gente come a semente dele cozido, que nasce dentro da vagem, né? É legal ver o pé de feijão. E aqui, ó, vamos ler aqui, ó. Desculpem o barulho, gente, são as minhas cadelinhas. Observe a cor, a forma e o tamanho das sementes selecionadas pelo seu professor. Depois escolha 3 dessas sementes, anote os seus nomes e as desenhe no quadro a página ao lado. Ó. Na página ao lado
vocês têm espaço para desenhar 3 sementes e colocar aqui o nome delas. Eu trouxe algumas para vocês verem e fiz 3 desenhos aqui na lousa. Se vocês quiserem usar as minhas sugestões, ó, eu desenhei feijão, milho e laranja, porque é o que eu tenho aqui para mostrar para vocês, ó. Eu trouxe feijão branco, a sementinha do feijão branco, laranja, aqui estão as sementinhas da laranja, milho de pipoca, aqui tem a sementinha do milho de pipoca. Esse feijão aqui chama feijão fradinho, ele é pequenininho e branquelinho. E tem o milho carioquinha, que é o que a gente está mais acostumado a consumir em casa, ó. Que é esse daqui, que é o feijãozinho que a gente come com arroz, ó. E o grandão, né, que foi o primeiro que eu mostrei, que é o feijão branco, ó. O grão é um pouquinho maior. Tudo isso aqui, gente, são sementes, tá? Eu posso mostrar para vocês assim, ó. Conseguem ver, ó? Aqui estão as sementes que eu separei. Depois coloquei na lousa, 3 são mais fáceis de desenhar. Então, aqui ficam as minhas sugestões. Se vocês quiserem desenhar outras 3 sementes, fiquem à vontade, tá? Aqui eu desenhei a semente de feijão, a semente de milho e a semente de laranja. Eu não tenho a cor do feijão, mas dei só uma ajeitadinha aqui, ó. Milho, laranja, feijão, tá bom? Vocês vão fazer com calma esse desenho, não precisa fazer agora. Vamos continuar lendo, depois vocês fazem com capricho, tá bom? Combinado assim? Seguindo adiante na nossa aula de hoje, ó, o nascimento das plantas. Muitas plantas nascem a partir do desenvolvimento de suas sementes, como o feijão, o milho, o tomate, o alface, o mamoeiro e o abacateiro, por exemplo. A primeira etapa do desenvolvimento de uma nova planta a partir da semente chama-se germinação. Acompanhe o processo de crescimento de uma planta desde a germinação. Vamos olhar com atenção? Vejam, não é para a gente ficar decorando essas palavras, é para a gente entender como que funciona, tá? Existe um processo todo bem legal, ó. Vou pegar até a minha outra apostila para não mexer na imagem e continuar lendo para vocês. Esta página 154. Aqui, ó. 155, 56, 59. Olha lá. Eu vou ler aqui para vocês, tá? Onde está escrito o número 1 aqui, ó? Onde está o número 1, ó? É o início da germinação. Número 2, formação da primeira raiz. Essa primeira raiz, gente, chama radícula. Depois, número 3, desenvolvimento das raízes. Número 4, a raiz absorve águas e nutrientes. Só quando ela está aqui no número 4 que ela consegue tirar os nutrientes da terra. Número 5, o caule passa a crescer e surgem as primeiras folhas. E o 6, o que sobrou da semente começa a murchar. Esquema das etapas de desenvolvimento da semente do feijão. Elementos são proporcionais entre si. Semente e solo e folha. Tudo está escrito aí. Quando a gente coloca na terra, é só semente. Depois começa a criar a radícula, que é a raizinha. Aí a raiz começa a se formar, o caule começa a aparecer, depois vem a folha. E aquela casquinha do feijão começa a apodrecer e se mistura com a terra. E aí a gente vê bem as raízes. É bem legal, né? Todo mundo já fez essa experiência de plantar o feijão no copinho e de ver como cresce. Será que nós vamos fazer também? Ah, eu queria fazer. Vamos ver? Primeira investigação do que uma semente precisa para germinar. Eu tenho um palpite. Eu acho que se eu colocar uma semente no bolso, não vai germinar. Tem que colocar no lugar certo e continuar cuidando, né? Como tudo na vida. Precisa de muito cuidado para poder crescer bonito, com força, né? Precisa de cuidado.
Vamos retomar o experimento do plantio de sementes feito no primeiro ano para investigar mais um pouco sobre o processo de germinação. Oba, tem experiência! Vamos ver o que precisa? Sementes de feijão ou milho, ó. Eu posso pegar do meu potinho, vou usar o do feijão. Depois, 2 recipientes para o plantio, já tenho. Algodão, já tenho também. 2 etiquetas e água. Dê preferência aos recipientes reutilizáveis, assim evitaremos o consumo de novos materiais e diminuiremos a geração de lixo. É verdade, aí eu não pensei nisso. Eu tinha copinhos descartáveis aqui, vou usar esses. Pode ser um pires, um pote já vazio de margarina, uma lata de molho, um copo, qualquer coisa que depois não vá para a natureza, tá, gente? Se vocês puderem usar um objeto que depois volta a ser utilizado, melhor. Porque quando vira lixo, se for de plástico como o meu, não é o ideal. Eu vou usar porque eu já tinha aqui, tá? Depois eu vou guardar para continuar a usar em outras experiências. Não vou jogar no lixo, tá? Procedimento. Identifique um dos recipientes com etiqueta com água. Aqui, ó. Com água. E o outro recipiente com etiqueta sem água. Ó, já fiz. No fundo de cada recipiente, coloque um chumaço de algodão e sobre ele algumas sementes. Um chumaço de algodão e sobre ele, ó, já pus o algodão e sobre ele algumas sementes. Vou colocar a do feijão, né? O que vocês acham? Vai de feijão? Vou colocar 3 em cada recipiente. Bagunçado aqui meu algodão. Vou deixar bem bonitinho, pra gente poder enxergar depois. 3 aqui, igual 3 no outro. Vocês podem fazer em casa também, tá, gente? Assim a gente depois compara. Ó, já coloquei. Tem grãos de feijão, algodão nos 2. E agora? Umedeça o algodão do recipiente que estiver com etiqueta com água. Este daqui é com água, umedecer, deixar úmido, né? Vou pegar minha garrafinha de água e jogar um pouquinho. Só para ficar úmido, né? Pronto. E o outro? Não regue o recipiente com etiqueta sem água. Tá escrito sem água, eu não posso pôr. Faça observações durante alguns dias e registre em seu caderno. Continue umedecendo dia sim, dia não, apenas o recipiente com etiqueta com água. Dia sim, dia não. Tá bom, então hoje é dia 5, aí depois eu vou regar no dia 6 não, 7, depois 8 não, 9. Eu vou guardar aqui, vou anotar no meu caderno. Dias ímpares, né? 5, 7, 9. Depois a gente responde o que aconteceu com as sementes que não receberam água, qual parte da planta se desenvolveu primeiro, será que foi a raiz? Será que vai ser o caule ou as folhas? Qual foi a última parte da planta que a planta apareceu ou que apareceu? Então, vou tirar daqui, vou pôr depois perto de uma janela e vou ver todos os dias e vou mostrar para vocês, tá bom? Para depois a gente anotar no caderno. Segunda investigação, observando uma semente por dentro. No experimento anterior, você observou que um grupo de sementes não germinou. Então tem que fazer a experiência primeiro, né? Por que será que não vai germinar? Porque as sementes necessitam de água para germinar. Por que precisa de água? Vamos investigar o que tem dentro delas para saber mais sobre esse assunto? Aí a gente vai precisar de outros materiais. Sementes de feijão deixadas na água durante uma noite e lente de mão, aquela lupa. Procedimento. Depois que as sementes passarem uma noite dentro da água, escorra todo o líquido, então retire delicadamente as cascas da semente, separe com cuidado as 2 metades das sementes com os dedos, com cuidado. Com o auxílio de uma lupa, observe as estruturas da semente. Registre as observações por meio de um desenho em uma folha à parte. Então, isso aqui, gente, vai ter que ficar para a próxima aula, né? Porque a gente vai ter que molhar o feijão. Aqui tá escrito ainda, ó.
tem que ficar uma noite dentro da água. Então, como a nossa próxima aula de ciências é na próxima quarta-feira, segunda, português, terça... Não, ciências é na quinta, né? Deixa eu lembrar do nosso calendário. Segunda-feira, português, história e geografia. Terça-feira, português e inglês. Quarta-feira, matemática e ciências. Então, na quarta-feira que vem, a gente faz essa. E um dia antes, à noite, eu já deixo ele molhadinho pra gente abrir juntos e olhar as sementes, tá bom? Aí a gente deixa pra fazer essa atividade aqui na próxima aula. Mas as outras coisas dá pra gente fazer, ó. Assim a gente termina todo esse módulo, fica faltando só observar a parte de dentro da semente. Essa aqui que é uma tarefa de casa, não tem nada a ver com a experiência da semente, dá pra gente fazer agora, pra gente não acumular conteúdos. Vamos lá. Em casa, página 162, ó, olha que legal uma feira. Olha que saudade de ir na feira. As frutas e as hortaliças produzidas no campo são vendidas nas feiras e nos mercados, por exemplo. Observe as imagens e em seguida faça o que se pede, ó. Aqui tem A, B, C. Pra gente dividir essas frutas, ó. A, B e C, ó. Mas qual é o critério que nós vamos usar para pegar esse monte de frutas aqui e dividir? O que a gente põe no A? Hortaliças cujas folhas são consumidas. E no B? Partes subterrâneas. E no C? Os frutos. Então, ó, tranquilo, gente, ó. Da feira, ó, o que a gente come só as folhas? Da couve, da rúcula e do alface. Vamos fazer agora, ó, pegando o lápis. Vamos lá que eu espero vocês escreverem. Letra A aqui, ó. Página 162. Couve, vírgula. Rúcula, rúcula. E, olha quanta coisa tem aqui, né? Aqui tem batata, beterraba, cenoura, rabanete, laranja, melancia, pepino, abóbora, couve, caqui, rúcula e alface. Nós vamos tirar da feira, ó. Então, que a gente consome a folha, couve, rúcula e, falta um, ó, alface. Tirei aqui da feira, ó. Mas ainda tem muita coisa gostosa aí. O que eu ponho aqui no B? O que tá pedindo aqui no B? Quais vegetais estão sendo vendidos nessa feira são consumidos nas partes subterrâneas, ou seja, desses daqui, quais os que a gente come aquela parte que fica embaixo da terra? Ó, a batata, vamos escrever, lápis na mão? Batata, vírgula. Cenoura, vírgula. Tem mais duas. Beterraba, olha, com dois S, R forte, ó. Beterraba e outra planta que a gente come, a parte que fica embaixo da terra. Rabanete. Pegamos aqui da feira. Batata, cenoura, beterraba, rabanete. Ponto. Mas ainda estão faltando aquelas plantas que a gente come os frutos, que é aquela parte que protege as sementes. Que mais que tem na feira que agora vem parar aqui, nesse outro conjunto aqui, ó, os frutos, que protegem as sementes, alguns são consumidos pelos seres humanos, ó. Lá na feira, o que tinha que são frutos? Ó, a laranja, com J, ó, laranja, vírgula. Que mais que tinha naquela feira? Melancia, vírgula. Caqui, com que eu ia, ó. Caqui, vírgula. Pepino e
abóbora, ponto. Laranja, melancia, caqui, pepino e abóbora. E isso aqui, ó, o que eu vou fazer nesse aqui? Vamos ler? Observe as imagens a seguir. Elas mostram etapas do desenvolvimento do feijão. Assinale a imagem que representa uma planta na fase de germinação. Depois você vai escrever embaixo da foto que etapa do desenvolvimento da planta é essa, ó. Vamos lembrar os nomes, ó. Aqui nessa parte que ele ainda está na mão da pessoa indo para a terra, essa parte é semeadura. É a parte que eu pego a semente e coloco na terra. Como se chama essa parte, ó? Semeadura. Semeadura. É quando eu ainda estou com a semente e ainda vou pôr na terra, ó. Estou semeando. Essa fase chama semeadura. E essa outra aqui, ó, quando está começando a crescer, ó. Germinação. Tanto que quando a gente coloca na terra e não fica assim, a gente fala, não, olha, não está germinando. Essa etapa aqui chama germinação. E essa outra aqui, ó, onde nascem as florzinhas, ó. Essa etapa chama florescimento. O pezinho de feijão também tem flor. Florescimento. As coisas acontecem, gente, nessa linha do tempo, ó. Primeiro a semeadura, depois a germinação, depois o florescimento e por último, frutificação. É quando a gente vê as vagenzinhas e os grãozinhos de feijão dentro. Essa última etapa chama frutificação. Aqui já tem o fruto, com a semente dentro. Nesta ordem, a gente planta, a gente vê germinar, depois a gente vê florescer, depois a gente vê frutificar. E esse primeiro eu pedia para a gente assinalar a imagem que representa uma planta na fase de germinação. Depois que a gente pôs o nome, a gente sabe, né? Germinação é esse daqui. E essa daqui que é a última do dia. A criança da imagem está semeando, bonitinha, com os dedinhos na terra. Qual será a primeira providência a ser tomada após a semeadura para que a semente germine? Quando a gente fizer a experiência do algodão, o seco e o molhado, vocês já fizeram no primeiro ano, você já sabe o que vai acontecer, né? A semente precisa de água. Aquela que estiver sem água não vai germinar. Então é porque essa menininha que está plantando, essa criança, precisa manter o solo úmido. Então vamos responder aqui. O que ela precisa fazer para a semeadura germine, ó, para passar da fase da semeadura para a germinação, ó, ela precisa manter, vamos escrever? Manter o solo úmido. Aqui solo, mesmo que terra, né? Ela precisa manter o solo úmido. Não é encharcado, tá, gente? Úmido. Muita água cria fungo, aí destrói a planta. Tem que ser a quantidade exata de água, nem mais, nem menos. E a última aqui, ó. As sementes germinam, se desenvolvem e originam novas plantas. O que existe no interior delas que possibilita a formação de uma nova planta? Dentro da planta tem uma partezinha dela que chama embrião. É ela que faz com que a semente germine e se desenvolva e crie uma outra planta. A formação de uma nova planta depende dessa parte que se chama embrião.
Então, o que é que existe dentro da semente? Ó? Existe, com X, com som de Z, ó, existe um embrião. Ponto final. Existe um embrião. E aquela experiência da semente, um dia antes da nossa próxima aula, na próxima quarta, eu já deixo um olhadinho, já abro, já mostro para vocês, tá bom? Se eu não conseguir fazer, vou pensar numa imagem, vou achar um filme, um vídeo, alguma coisa pra gente entender junto, tá bom? Tranquilo, gente? Acabamos essa página 163 e terminamos esse módulo de ciências. Olha que legal! Mas faça uma experiência assim como eu fiz. Vamos ver se a gente consegue em uma semana mostrar alguma coisa, ó. Com água eu já pus água, pus 3 grãozinhos de feijão branco. E aqui sem água eu coloquei só os 3 grãozinhos de feijão. Só sementes, 3 mais 3, tá bom? 6 sementes pra gente ver crescer. Fiquem bem, aproveitem o resto do dia. Hoje já teve uma aula de matemática, agora uma outra de ciências. Vocês podem assistir na aula na ordem que vocês quiserem. À tarde a gente se encontra para corrigir as lições de matemática e para corrigir as de ciências. Ou tirar as dúvidas, ou bater papo, ou falar de plantas, ou falar de comidas, ou falar da terra, ou falar de vocês, tá bom? Eu espero por vocês. Vamos aproveitar o encontro da tarde? Vamos encher nossa sala hoje de gente? Fiquem bem aí, aproveitem, caprichem na lição e na letra. Qualquer dúvida me liguem e eu espero vocês à tarde, tá bom? Tchau, gente. Fiquem bem aí, tá? Até mais tarde. Tchau!